Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 2, o livro de Ruth. Para a nossa meditação desta terça-feira, a leitura indicada está em Juízes, capítulo 1, do versículo 7 ao 19. E para essa meditação, o título dado foi Um contexto de anarquia e infidelidade do povo hebreu. Está escrito assim na palavra de Deus. Juízes 1, versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha casa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom-Quiriate-Arba, e feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ele se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Hormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. Amém. Uma leitura extensa aí, irmãos, mas vamos aqui nos concentrar nessa ideia de que o contexto do livro de Ruth, né, já que ele se passa no período dos juízes, é o contexto dos juízes. Né? E esse contexto, como diz o título da meditação, envolve anarquia e infidelidade do povo hebreu. Né? Uma parte dessa anarquia nós acabamos de ver nessa leitura que fizemos, aí, uma leitura extensa,
né? Mas como dissemos ontem, é importante que o professor que vai ministrar na sala dos adultos conheça aí o contexto, conheça bem o livro de Juízes. Quando se fala aqui em anarquia, devemos entender também como uma bagunça. Essa talvez seja uma palavra até mais clara para entendermos, né? O período histórico dos juízes é um período de bagunça, de baderna, de confusão, né? De confusão. A infidelidade do povo hebreu gerava exatamente isso, né? Porque o pecado gera isso, gera confusão, gera maldade, né? O salário do pecado, como diz a palavra de Deus, é a morte, né? E, naturalmente, devido ao pecado, as relações humanas vão ser altamente prejudicadas. Por isso daí decorre a balbúrdia, a confusão que se instalou na terra de Canaã nesse período tão complexo, tão difícil, tão turbulento e conturbado que é o período dos juízes. Para ilustrar também essa anarquia, essa infidelidade do povo, né? Vamos mostrar aqui alguns versículos para que sirvam então de exemplo, além do que já foi lido aqui na leitura, né? Mas o resumo do livro dos Juízes, poderíamos pensar, é o seguinte: o povo agia com infidelidade, era infiel a Deus, e aí era oprimido por um inimigo, né? Os moabitas, os cananeus, algum dos povos que estavam ali na terra de Canaã. E aí então, esse povo oprimido agora clamava a Deus, que levantava então um líder, um juiz. E aí esse líder, que era um grande guerreiro, enfim, né? Um líder civil aí, pelejava por Israel e libertava Israel. E aí Israel andava com Deus. Quando esse juiz morria, o povo voltava à infidelidade, voltava à confusão na sociedade e aí era oprimido de novo. Então, esse povo oprimido de novo clamava a Deus, que se compadecia do povo, levantava um juiz que libertava o povo. Depois que o juiz morria, o povo esquecia de Deus e voltava à desobediência e à infidelidade, e assim ia num ciclo sem fim, né? Esse é o resumo de Juízes, né? Os irmãos reparem aqui que está escrito assim, ó. Vamos ver aqui, Juízes capítulo 2. No capítulo 2, tá assim, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Então faleceu Josué, que no versículo 12, nós já vemos aqui uma consequência, né? Ó, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então aqui logo após a morte de Josué, os irmãos reparem que o povo cai em infidelidade, né?
caem em idolatria, né? E, portanto, deixam ao Senhor, deixam de ser gratos a Deus. Para solucionar isso, esse problema, né, da infidelidade, acontecem algumas coisas. Reparem aqui no versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores. E os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Né? E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Na sequência, nós vemos mais alguns exemplos, né, de fidelidade sendo liderados por um juiz, morte do juiz e infidelidade do povo, opressão de um inimigo, clamor a Deus, e Deus levanta outro juiz. O juiz falece, o povo cai de novo em infidelidade. Então, nesse ciclo aí, repare no capítulo 3, por exemplo, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e o libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E assim vai. No 12, versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon. E aí vai. Né? Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude. E assim nós vamos com vários exemplos. Por isso que é importante conhecer o livro dos Juízes, que o livro dos Juízes vai ajudar bastante a entender o livro de Ruth, já que se passa nessa fase de confusão, de conturbação, de perturbação social, que naturalmente atinge a vida de comunhão com Deus do povo. Portanto, meus amados irmãos, meditem nessas coisas para se prepararem para a aula e que Deus os capacite em nome de Jesus.